E o Galo? Galo goleou na Sul-Americana, os salários estão em dia. Vamos começar pela Sul-Americana. O Galo estava 4 jogos sem vencer na temporada, desde o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Mas essa história acabou ontem com a vitória sobre o Deportes Iquique. O Atlético ontem mostrou para alguns times do Brasil o que deveria ser feito. Fez o dever de casa, demorou 30 segundos para poder tirar qualquer tipo de ansiedade do seu 10 minutos matou o jogo. Né? Exato. Primeiro tempo, tranquilo. Segundo tempo, o time caiu. Claro, não tinha torcida. Lá, quem estava no Mineirão viu ontem aquele clima ali, né? Meio para baixo. Mas o time fez o que tinha que fazer, fez o dever de casa. Melhor treinador do mundo hoje? Cuca. Eu acho que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. Guarda aí, não adianta ficar rindo pra mim não, Thiago. Eu tô falando sério. Vai ser campeão da Sul-Americana. Só fala bobagem. Então é o seguinte, é só um palpite, nada mais que isso. Mas entreguem ao Cuca o que ele tá pedindo, porque o que vocês entregaram até agora deu resultado. O Cuca, diferentemente do Milito, conhece muito bem as peças, o que ele precisa e as peças que ele tá pedindo. Então prestem bastante atenção nisso aí. Porque depois que o negócio azedar, e eu acho que não vai, aí já pode ficar tarde demais, né? Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal pra vocês aí. Primeiro do Globo Esporte, depois dos donos da bola. E essa grande vitória, o amasso do Galo na Sul-Americana pra cima do Iquique. E a mídia crava assim que o Galo vai embalar de vez agora. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte no ar ao vivo. Chega mais que o nosso sextou tá quentíssimo. Você já almoçou? Vou te mostrar o nosso menu. Tem crise no Cruzeiro, detalhes da reunião do Pedro Lourenço com os jogadores. E o Galo? Galo goleou na Sul-Americana, os salários estão em dia. Teve confusão no Chile com morte de torcedor. Vamos começar pela Sul-Americana. O Galo estava 4 jogos sem vencer na temporada, desde o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Mas essa história acabou ontem com a vitória sobre o Deportes Iquique. Espero que as notificações continuem acontecendo todo o tempo. Tá rolando direto, né, Rony? Pintou notificação no seu telefone, é gol do Rony! Só que dessa vez, antes de qualquer notificação, o gol já tinha um destinatário. Meu avô pediu esse gol, me ligou logo cedo e pediu o gol, então estou muito feliz de ter feito o gol, seu Miguel. Tá aí o vovô Miguel, dono do gol que abriu a goleada do Galo sobre o Deportes Iquique. Tamo junto. Obrigado, vô. E não foi um gol qualquer. 34 segundos de jogo, depois de uma jogada super trabalhada. Aproximou todo mundo e, graças a Deus, todo mundo ali da frente praticamente participou do gol. E muito feliz por ter terminado comigo ali, né? Sexto gol dele em 10 jogos, tá voando. E quando o Arana foi derrubado na área pelo Blasquez, apareceu o artilheiro do Galo na temporada. Adivinha? Hulk! O início avassalador do Galo. Jogar em casa sem torcida não é fácil, você entrar motivado assim. A gente foi feliz, conseguiu logo fazer o 2-0 em menos de 10 minutos, então isso nos dá a leveza e a tranquilidade do jogo. O Rony teve mais chance de fazer a alegria do vovô Miguel de novo. Recuo de bola desastroso do Iquique, o atacante não notificou dessa vez. O Coelho ficou com o rebote do goleiro e também não aproveitou. O terceiro gol saiu de uma parceria tripla. Lançamento do Gustavo Scarpa e o Rubens deu um passe diferente pro Natanael. Primeiro gol do lateral com a camisa do Galo. Lateral que chega, lateral que apoia, mostrando pra que veio. Claro que se a massa tivesse presente ia ser mais marcante ainda. O jogo fluía naturalmente. O Atlético se aproveitava da fragilidade do adversário. Parecia estar meio cabreiro com os outros resultados dos jogos do meio de semana. Todos os jogos apertados, derrotas inesperadas. Então, a fragilidade, entre aspas, é você que faz com a tua imposição, com o teu jogo. Mas ainda faltava o gol sai zica. E a oportunidade apareceu no toque de mão de Rodrigues dentro da área. E da generosidade do artilheiro.
Você passou a bola pro Scarpa ali, fico feliz, né, por Scarpa ter marcado também. Pausinha pra lembrar do último gol do Scarpa. Foi em setembro, no Brasileiro do ano passado. Gustavo Scarpa, um foguete pelo alto no meio do gol. O Scarpa não fez desfeita com a camaradagem do batedor oficial do time. Bola pra um lado, goleiro pro outro. Show, Zica! Manda a Zica embora, Gustavo Scarpa! E do nosso site ge.globo pro nosso GE. Alan Franco, meio de campo do Atlético, teve uma entorse no joelho. Ele saiu aos 10 minutos do segundo tempo e vai ser reavaliado pelo departamento médico do Atlético. Outra notícia é, a direção do Galo acertou os salários atrasados dos jogadores. Ontem a gente deu aqui no Globo Esporte. Rolou o Pix, referente aos salários e aos direitos de imagem de março. Sem exagero, tá? Sem exagero. O Rubens hoje vale 1 bi de euros. Sem exagero. Começou. O primeiro gol do Atlético aos 35 segundos. É prêmio Puskás. E o Cuca hoje é o melhor treinador do mundo. Pouco exagero, né? Você acha que eu tô exagerando? De jeito nenhum. Conta pra ele. De jeito nenhum. Contra o Deportes e Kik. Boa Não tarde interessa. a todos aí. Boa E tarde, que você tem com isso, Thiago, Pelé Celso. fez 1000 gols na carreira, mais de 1000. A turma Entre de eles, casa. time ruim. Quem criticar o Atlético hoje é porque realmente é do contra. É isso. Sabe quem vai criticar o Atlético hoje? Tá aí do Deixa seu eu te lado. contar uma coisa. Aula. O Atlético ontem mostrou para alguns times do Brasil o que deveria ser feito. É Fez isso. o dever de casa, demorou 30 segundos para poder tirar qualquer tipo de ansiedade do seu 10 torcedor. minutos matou o jogo. Né? Exato. Primeiro tempo, tranquilo. Segundo tempo, o time caiu. Claro, não tinha torcida. Lá, quem estava no Mineirão viu ontem aquele clima ali, né? Meio para baixo. Mas o time fez o que tinha que fazer, fez o dever de Melhor casa. treinador do mundo hoje. Cuca. A besta enjaulada é o Rony ou não é? Rony. E com direito ainda a errar alguns gols, tem que dar uma calibrada ainda, né? Porque também se fizer todos os gols... mais. Se fizer todos os gols, eu vou palavrear o meu amigo Casares, na Cidade do Galo, né? Se eu jogasse sempre no mesmo nível, eu vou estar no Barcelona, no Barcelona, no Real Madrid, eu não vou estar aqui. Mais uma perguntinha. Peraí. Se tivesse que escolher, peraí, irmão. Todos os gols ele ia Chegou pro ainda Real não, peraí, Madrid. bebê. Tiver que escolher Cafu ou Natanael? Pô, Natanael. Porque o Cafu nem tá jogando mais, diga-se de passagem, só por isso. Ei. Não vou entrar nessa onda, não. É claro que você não vai. É sexta-feira, pô. Eu não vou entrar nessa ondinha, não. Você acha que tem algum exagero? Não, tem não. O programa começou hoje sem ninguém no mundo da lua. Tá todo mundo realmente aqui no chão, pés no chão e tal, todo mundo normal. Não, agora falando não. Agora falando sério. O Rony, se não errasse tanto gols que ele erra, ele ia pro Real Madrid. Ele fala sério. Você não entendeu. Ele fala sério. Isso é um meme que circula muito do Casares. É uma zoeira. Eu entendi. É uma zoeira isso. Isso é pra dar uma leveza no Eu programa. acho que o cara ia pro Real É Madrid. uma leveza no programa. Não, é porque é o seguinte, teve uma vez que eu já contei essa história aqui, que eu fui assistir a um treino lá na Cidade do Galo, e tava o Daniel Nepomuceno e o Casares no treino, só dando tapa. Pá. Aí o Daniel Nepomuceno chegou pra mim assim e falou assim, acho que tava eu e o Edu Panzi. Postou assim, falou assim, meu Pelézinho é craque, né? Porque isso aí é um Pelé. Você sabe... Esse silêncio foi o silêncio do momento. Mas jogou bola demais. Jogou não, né? Joga. Problema Só que é esse, agora ele não cuida mais do físico. Mas tá jogando onde? O Casares era um monstro. Hoje eu acho que ele tá na Colômbia. Na Kings League. Ele tá no Independente Del Valle. Na Kings League. Ele tá no Independente Del Valle. Del Valle? Del Valle. Tá bem, tá organizado pra caramba. Tá no Del Valle. O Casares. Organizado pra caramba. Pet 2015, tá Aqui, bem pode lá. falar do Atlético? Pode falar. Se o jovem ali deixar... Vocês que fizeram essa contar uma coisa pra loucura toda. vocês. O Atlético fez o que tem que fazer com um adversário muito inferior, como é o Iquique. Até que enfim, um comentário sério nesse programa. Você respeita, frase velha no futebol, você respeita o adversário, é esfolando o adversário. O Atlético fez 4, mas jogou para fazer 8, 10, enfim, mas fez 4. Para um time que estava sendo inimigo do gol, nada melhor que pegar o Iquique em crise, sem treinador e tal, e fazer o que fez. Treininho, só para desintoxicar, mas vitórias trazem confiança. Gols trazem confiança, com crase, inclusive, aqueles que fizeram. Então, nada melhor. Agora, se não pegar o Vitória e der o serviço aí no final de semana também, não adianta de nada. Mas eu gostaria de ouvir. Você que é um filósofo da bola, você que é da década de 80 e curtiu o Rich, que estava aqui agora, que tem uma frase numa música dele, cavalos alados em seus cavaleiros brincam ao luar, tomando de assalto o dia que vai chegar. Isso é uma obra. O Rich canta pra você, Menina Veneno. Opa. O mundo é pequeno demais pra nós dois. O show é hoje ou amanhã? Um abajur cor de carne, um lençol azul. Aí foi homenagem ao Balu. Exatamente. Cortinas de seda e o seu corpo nu, homenagem ao Thiago. O Rich, o conselheiro amoroso?
Eu estava aqui agora no estúdio. Tava no Maracanã agora. Eu chamei a atenção pro Breno, que assim, o sotaque carregado dele em inglês, falando e cantando, não aparece nada do sotaque. Aliás, você assiste a entrevista que ele deu, acho que pro Vilela, a entrevista dele no podcast do Rich, espetacular, vale a pena. A história do Rich é muito legal. Falando do jogo de ontem, eu acho que a importância de se recuperar confianças, né? Confiança, no plural mesmo, assim, de uma forma geral. Porque até o lance do gol do Scarpa, eu acho que ele é valioso para compor o que é o grupo do Atlético hoje. Quando a bola poderia ser cobrada, o pênalti poderia ser cobrado pelo Hulk, e ele passa a bola para o Scarpa, que não marcava um gol desde o dia 1º de setembro do ano passado, no jogo contra o Grêmio, que o Atlético venceu lá em Porto Alegre por 3-2, isso demonstra também essa preocupação do grupo em geral de dar uma moral para um jogador tão importante do Atlético, que é o Scarpa, para pegar e voltar a marcar. O time ontem precisava fazer gols, poderia fazer mais. Eu até acredito que o Cuca vai ter saído um pouco chateado do jogo, porque ele queria mais eficiência da equipe. E era nítido quando a imagem mostrava o Cuca na beirada do campo, que o Cuca ainda queria ver mais dos jogadores que ele colocou no segundo tempo e dos próprios atletas que já estavam desde o início do jogo. Destaco mais uma vez o Natanael, uma assistência, um gol, é um jogador jovem, de muita qualidade, que o Atlético foi bem no mercado, tinha outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro querendo esse jogador e ele veio para o Atlético, e aqui está sendo muito útil. É cedo ainda, o recorte ainda são poucos jogos, é início de temporada, mas que mostra muito talento, muita capacidade, muita entrega. O jogo contra o São Paulo, eu acho que foi um ponto fora da curva na atual temporada dele. Ele vem de uma sequência muito boa de jogos, não mais uma vez. Destaco também a qualidade física do time do Atlético, mas em especial do Rony, que parece um Tasmania lá na frente no ataque, corre, marca, se aparece, muda de lado no campo. Então, eficiente pra caramba. E também o Hulk. O Hulk também é algo realmente para ser estudado. É um cara que se movimenta e cada vez mais ele se preocupa em auxiliar os seus atacantes. Não só ser aquela referência que ele já foi muito pelo Atlético, de voltar um pouco mais, de dar 2 passinhos para trás para tentar achar os jogadores em melhor posição. Então, assim, o jogo de ontem, realmente, o Atlético mostrou que é o que tem que ser feito quando você pega um time de qualidade inferior, qualidade técnica inferior. E é muito importante também ter saído o gol logo, porque mesmo quando você está jogando contra uma equipe inferior tecnicamente, quando o gol demora a sair, o peso nas costas vai ficando maior. E isso vai te jogando uma pressão desnecessária por causa da qualidade técnica, mas é quase que impossível fugir disso quando o jogo vai apertando. Lembrei hoje na rádio do jogo contra o Tocantinópolis. É claro que a questão do gramado lá era um outro ponto a se destacar, mas o Atlético estava fazendo um jogo que tecnicamente era muito superior ao adversário se tornar extremamente complicado. O Atlético só foi conseguir os gols, né, na reta final do jogo, então o Atlético passou um aperto naquele momento. Então o Atlético respeitou o adversário, foi bem em campo. O Cuca mostra cada vez mais que tem o encaixe desse time. As preocupações, elas soam, as preocupações chegam pra gente, é quando a gente vê que o elenco vai encurtando. Quando você perde o Alan Franco, já é mais um ponto para você se preocupar. Então, o Atlético necessita estar atento à questão de mercado para reforçar o elenco do Atlético cada vez mais. Muito obrigado a você que ficou ligado conosco nesta tarde. Segunda-feira a gente volta a partir de 1 da tarde com os donos da bola. O Elton tomou conta do programa, velho. Os donos, não é o dono da bola. Os donos da bola. É impressionante. Só deu isso. Mas não fez nenhuma crítica, ainda bem. Porque Custo falar. Eu fiz. Eu acho que tem que puxar para esse lado a preocupação do elenco curto nesse momento. Não, aí você fez no final ali. Mas eu acho que é uma preocupação. É crítica, não é crítica não? Não, é uma preocupação. Mas essa a gente pode falar. Mas não é preocupação? Não é preocupação. Do jogo. Não, eu já falei tudo do jogo, você também já falou. Você também já falou. Espera aí que vocês vão falar porque é o seguinte, o time do Atlético, desde o início da volta da Copa Pateta, de lá pra cá, o Atlético teve o encaixe que foi muito rápido, né? E aí méritos para os jogadores, méritos à diretoria, os jogadores que chegaram jogando bem e tal. Então o time está encaixado.
As peças que o Cuca pediu só vão dar razão ao Cuca lá dentro do Atlético, não que não deem, né? Mas eu tô dizendo os homens que mandam e desmandam. Se esse time começar a oscilar e faltar exatamente nos setores, como agora vai faltar com a lesão do Franco, onde o Atlético tem carência de jogadores, com as características que o Cuca precisa. Né? Então é um meia que joga aberto pela direita, ou um ponta. Eu acho que mais um meia que joga aberto pela direita, o Cuca obviamente tá pedindo. Centroavante, mais um zagueiro, um volantão. Mas volantão, gente, não é cabeça de bagre, não. Um volante que sabe jogar. É o que ele quer. E ele precisa. É necessário que o Atlético tenha agora. É interessante que o Atlético dê uma arrancada até a parada para o Mundial, para depois o Atlético partir para o sprint final e tentar levantar um caneco esse ano. E eu acho que vai. Eu acho que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. Guarda aí, não adianta ficar rindo para mim não, Thiago. Eu tô falando sério. Vai ser campeão da Sul-Americana. Só fala bobagem. Então é o seguinte, é só um palpite, nada mais que isso. Mas entreguem ao Cuca o que ele está pedindo, porque o que vocês entregaram até agora deu resultado. O Cuca, diferentemente do Milito, conhece muito bem as peças, o que ele precisa e as peças que ele está pedindo. Então prestem bastante atenção nisso aí. Porque depois que o negócio azedar, e eu acho que não vai, aí já pode ficar tarde demais, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Globo Esporte, depois dos donos da bola, falando muito dessa grande vitória do nosso Galão da Massa, que o Hulk até numa entrevista ele chega a falar, né? Os 2 jogos no Brasileirão, né, o Galo não conseguiu vencer, mas o destaque, o melhor jogador da partida foi quem? O goleiro adversário, contra o Grêmio e contra o São Paulo. Então, o Cuca já tinha falado também que a equipe já estava produzindo bastante. Vai chegar a hora que vai dar certo. E ontem foi um dia de gala que o Galo amassou o Iquique, não tomou conhecimento nem de quem é esse time. Segundo tempo a gente deu uma tranquilizada, deu uma coxambrada, mas sim, o Galo amassou ontem e deixou toda a massa muito feliz e com a expectativa lá em cima de ver a qualidade do time atuando e acertando nessa direção. Porque a gente produziu muito aí nos últimos jogos e não conseguimos fazer o gol. Então, teve notificação, 30 segundos de jogo, um gol já, um golaço, toque de bola primoroso do nosso Galo e a expectativa, rapaziada, para 2025, ó, lá em cima. O HG, por final aí, crava sim que o Galo vai ser campeão da Sul-Americana, é o maior time da Sul-Americana e o mais favorito. Então, a gente segue agora para domingo, preparação e precisa vencer no Brasileiro para sair dessa zica também, mas agora com a confiança que a gente pegou dessa grande vitória de ontem, domingo a gente vai amassar o Vitória se Deus quiser e mais 3 pontos para conta do nosso Galão da Massa. Você que assistiu o vídeo até o final agora, deixe nos comentários o que você achou de tudo que foi falado aí no vídeo. Você concorda ou discorda? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço!